Então, então as revoluções de 1848 elas encerram a era das revoluções e encerram também a era pós-napoleônica. A partir de aproximadamente 1850 começa uma nova fase na história da Europa que a gente pode chamar de Era do Nacionalismo. A França, por exemplo, nessa época, era a Segunda República. Ela, aliás, começa esse período, né, sendo a Segunda República, que foi o governo do Luiz Napoleão Bonaparte. Ele governa sofrendo forte oposição dos liberais e dos socialistas. E ele entra em confronto com o parlamento, porque ele não tinha maioria no parlamento, né? Porém, ele tinha apoio popular, sobretudo no interior. Em Paris, nem tanto. Em Paris ele não tinha grande apoio, não, mas onde vivia a maior parte da população, que era no meio rural, no campo, nas pequenas cidades, né, aldeias e tal, ele tinha um grande apoio, sobretudo porque ele era sobrinho de Napoleão Bonaparte, né? O fato de ser um Bonaparte já lhe dava um apoio muito grande. Ele tinha apoio dos militares e tinha apoio da igreja. E ele foi utilizando um discurso de união nacional acima dos partidos, até para justificar um governo mais pessoal. De fato, defendendo um governo mais forte, nacionalista, que seria o herdeiro, né, da tradição do tio dele, Napoleão Bonaparte. Resultado, pessoal, em 1851 ele dá um autogolpe, um golpe no seu próprio governo, né? Ele instala uma ditadura, ele estava no poder, teria que sair do governo em 52, ele instala uma ditadura e no ano seguinte ele transforma essa ditadura, com apoio do Senado, numa monarquia. Ele restabelece o segundo Império Francês. Ele acaba com a Segunda República, restabelece o Império Napoleônico, agora chamado de Segundo Império Francês, que foi confirmado por um plebiscito. E ele, Luiz Napoleão, assumiu o título de Imperador Napoleão III. Napoleão I foi o tio dele, o Napoleão II foi o filho do Napoleão I, primo, né, do Luiz Napoleão. Só que o Napoleão II nunca governou, mas na sequência da família, né, foi Napoleão II e ele, Napoleão III. O Segundo Império Francês durou até 1870. Foi a monarquia de Luiz Napoleão, ou seja, Napoleão III. Sob ele, a França conheceu um grande desenvolvimento do capitalismo industrial. Ele adotou uma política imperialista, expandiu o Império Colonial Francês, conquistou o Senegal na África, a Indochina lá na Ásia. A Indochina era composta pelo Vietnã, Laos e Camboja. Foi na época dele que os franceses construíram um canal de Suez no Egito, aumentando a influência da França no Egito e no Oriente Médio. Ele manteve ele manteve relações relativamente estáveis com a Grã-Bretanha, embora a Grã-Bretanha desconfiasse do fato, né, de um Bonaparte estar governando a França, mas isso não impediu que França e Grã-Bretanha firmassem uma aliança contra a Rússia quando a Rússia tentou dominar territórios do Império Turco-Otomano. Ocorreu uma guerra chamada Guerra da Crimeia, onde França e Grã-Bretanha derrotaram a Rússia. Além disso, ele fez intervenções nas unificações da Itália e da Alemanha, de forma direta ou indireta, militarmente ou por meio da diplomacia, para tentar ter ganhos para a França, tentar influenciar aquelas unificações de forma a aumentar a influência francesa na Itália e na Alemanha. E aí ele se deu mal. De fato, foi nessa época que ocorreu a unificação da Itália e da Alemanha. As duas unificações tiveram motivos comuns. A primeira e mais óbvia foi o avanço do nacionalismo. A segunda foi o desenvolvimento industrial e capitalista em partes da Alemanha e da Itália, que criaram uma ideia de setores da burguesia de que a unificação era importante para continuar o próprio desenvolvimento capitalista, porque a partir do momento que você unifica um país, você amplia o mercado consumidor, né, daquele país. E aquilo seria bom para o desenvolvimento industrial e capitalista. Agora, o que pesou de fato foram interesses geopolíticos de potências regionais na Itália e na Alemanha. O interesse do reino do Piemonte na Itália, o interesse do reino da Prússia na Alemanha. O Piemonte queria unificar a Itália sob a sua direção para ampliar o seu poder na Europa. Queria piemontizar a Itália, anexando territórios ao Piemonte, mas em nome do nacionalismo e fortalecer com isso a monarquia piemontesa. Isso significava retirar dos radicais, dos republicanos, a bandeira do nacionalismo e passá-la para as mãos da monarquia do Piemonte, né? E ao mesmo tempo aumentar o apoio popular para a monarquia, porque a monarquia seria vista como a responsável pela criação, né, de um Estado italiano ampliado. E o mesmo pensamento foi na Prússia. Quer dizer, tirar dos radicais a bandeira da unificação, fortalecer a Prússia dominando toda a Alemanha, unificando a Alemanha. Então foram elementos comuns. A unificação da Itália foi chamada de ressurgimento.
Foi um período de aproximadamente uma década. O país que unificou a Itália, como acabei de comentar, foi o Reino do Piemonte-Sardenha, que era uma monarquia constitucional encabeçada pelo rei Vítor Emanuel II. Quem de fato governava era o primeiro-ministro Cavour, que foi um dos líderes da unificação. O outro líder foi o Garibaldi, que era um revolucionário republicano, mas que aceitou a liderança, a melhor aliança com Cavour, porque na visão dele era preferível uma Itália unificada sob uma monarquia do que tentar inutilmente unificá-la, né, e não conseguir criar uma república italiana unida. O Papa se opôs à unificação porque temia perder os territórios que a Igreja controlava na Itália, os chamados Estados Pontifícios. A unificação foi violenta, se deu por meio de guerras contra a Áustria. Na época, o Piemonte teve o apoio da França e guerras contra a Áustria também, com apoio da Prússia em 1866. Uma primeira guerra em 59, o Piemonte apoiado pela França. E depois, em 66, a Itália já tinha sido criada, a Itália apoiada pela Prússia, numa outra guerra contra a Áustria. Em 61 foi criado o Reino da Itália. Em 66, o Reino da Itália, aliado à Prússia, anexou a região da Venécia, que é o território de Veneza, e territórios próximos de Veneza, que eram controlados pela Áustria. Vocês têm aqui no mapa isso mais claramente. À esquerda, vocês têm, está em inglês, né? Vocês têm o Piemonte, capital Turim. Lá bem à direita está a Venécia, né, que era do Império Austríaco e que a Itália acabou conquistando. Ok? Aqui uma imagem do Cavour, o Garibaldi. Em 1870, Roma foi anexada, foi tomada da Igreja Católica. Vamos esquecer que a Igreja controlava Roma desde o início da Idade Média, né, desde o final da Idade Antiga. O Papa Pio IX não reconheceu a perda da cidade, afirmou que ele era prisioneiro no Vaticano do governo italiano. Esse foi um dos problemas do Reino da Itália. O primeiro grande problema é que havia a ideia de que o norte da Itália, antes da unificação, realmente era mais industrializado, mais desenvolvido. E os defensores da unificação falavam que a unificação levaria o desenvolvimento do norte para o sul, mas não foi o que aconteceu. Continuou, na verdade, aumentou ainda mais a simetria regional entre o norte industrial e o sul agrário. O norte mais desenvolvido e o sul menos desenvolvido. E o outro problema era a questão romana, a disputa por Roma entre a Igreja, né, e o Estado italiano. Essa questão, pessoal, só foi resolvida, olhem só, em 1929, em fevereiro de 29, pelo Tratado de Latrão, assinado entre a Igreja, na época era o Papa Pio XI, e o Reino da Itália, era o rei Vítor Emanuel III. Mas quem de fato governava a Itália era o primeiro-ministro fascista, o ditador Benito Mussolini. Ele foi o cara por trás de todo o Tratado de Latrão. Por esse tratado, a Igreja finalmente reconheceu Roma como capital da Itália. Em contrapartida, a Itália reconheceu o Vaticano como um Estado soberano dentro de Roma, controlado pela Igreja. Encerrava-se assim a questão romana. E a unificação da Alemanha? Bom, a Alemanha foi unificada pelo Reino da Prússia, como falei também, que era uma monarquia constitucional do rei Guilherme I. O rei tinha um grande poder nessa monarquia. Quem de fato governava era o primeiro-ministro ou chanceler, o Bismarck, que era o braço direito do Guilherme I. Também foi um processo violento de guerras contra a Dinamarca, contra a Áustria e, sobretudo, contra a França. Aqui vocês têm um mapa da Alemanha na época. Em verde, os territórios da Prússia. Ok? Aqui é o Bismarck que unificou, foi o líder da unificação alemã. Antecedentes. Em 1815, como nós vimos no início aí dos slides, o Congresso de Viena redesenhou a Alemanha e criou a Confederação Germânica, reunindo 39 países, tendo como destaque a Áustria e a Prússia. As duas eram rivais pela liderança, pela hegemonia na Confederação Germânica. Acontece que na década de 30, a Prússia deu um grande passo na direção de conseguir essa unificação, essa unidade com o restante da Alemanha, que foi a criação do Zollverein. O Zollverein foi uma união aduaneira entre a Prússia e os demais países alemães. A Áustria não participou dessa união aduaneira. Foi só entre a Prússia e os demais países. E ela criou uma zona de livre comércio, que foi integrando economicamente a Confederação Germânica, sob a liderança da Prússia. Na década de 40, no final, naquela Primavera dos Povos, ocorreram revoluções nacionalistas liberais na Alemanha, só que elas fracassaram, como a gente viu. Aqui, ó, vocês tem um mapa do Zollverein,
Em azul marinho aparece a Prússia, em cinza os outros territórios da Alemanha que formaram a União Aduaneira Zona de Livre Comércio com a Prússia. Em amarelo a Áustria, excluída dessa zona. Porém, em 64, Bismarck, com a sua diplomacia, conseguiu o apoio da Áustria para que as duas em conjunto lutassem contra a Dinamarca e tomassem os territórios alemães que a Dinamarca controlava. Só que logo em seguida surgiu uma disputa entre a Áustria e a Prússia por esses territórios. Resultado, a Guerra Austro-Prussiana, uma guerra que durou 7 semanas. Foi nessa guerra que a Prússia se aliou ao Reino da Itália e derrotou a Áustria. E com a derrota da Áustria, a Prússia criou a chamada Confederação Germânica do Norte, liderada por ela, envolvendo praticamente toda a Alemanha, como vocês estão vendo no mapa. Essa parte vermelha aí no mapa é a Confederação Germânica do Norte. Em abóbora não, alaranjado, não, amarelo, alaranjado, tal, mostarda. Em mostarda vocês têm o resto da Alemanha que não pertencia ainda a essa confederação. Aqui, ó, nesse outro mapa dá para vocês terem uma noção melhor no conjunto da Europa. Quando Bismarck começou a dar sinais que ia conseguir juntar o sul da Alemanha à Confederação e fortalecer ainda mais a Prússia, o Napoleão III, o imperador da França, tentou impedir. E o resultado foi a guerra entre a França e a Prússia. Napoleão III não queria ver uma Alemanha fortalecida competindo com a França. A Prússia e os seus aliados alemães invadiram a França. A França foi derrotada. Napoleão III perdeu o poder. Foi a queda do Segundo Império. Os liberais democratas no parlamento criaram a Terceira República Francesa, uma democracia. Porém, em Paris, os trabalhadores, liderados pela esquerda, por socialistas, radicais e tal, fizeram uma outra revolução, a Comuna de Paris, e tentaram, de Paris, espalhar a revolução por toda a França. Não conseguiram, a revolução ficou limitada a Paris e a Comuna de Paris foi massacrada pela Terceira República. Em janeiro, os alemães, a Prússia com seus aliados alemães, criaram um império alemão, chamado de Segundo Reich, o Segundo Império. O primeiro império foi aquele Sacro Império Germânico. O Guilherme I, rei da Prússia, virou imperador da Alemanha, com o título de Kaiser da Alemanha. O Bismarck virou chanceler, o primeiro-ministro, né, dessa Alemanha unificada. E em 1871, em maio, foi assinado o famoso Tratado de Frankfurt, que encerrou oficialmente a Guerra Franco-Prussiana. A França foi humilhada pela Alemanha. Ela teve que pagar uma grande indenização para os alemães e ainda ceder a Alsácia-Lorena, um território que eu vou mostrar no mapa para vocês, teve que ceder esse território para a Alemanha. Isso gerou um forte sentimento de revanchismo francês contra a Alemanha, que para muitos historiadores foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Aqui, ó, estão vendo em vermelho? É o território da Alsácia-Lorena que a França teve que entregar para a Alemanha. E aqui aparece o Império Alemão já unificado, incluindo ali a Alsácia-Lorena. Ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.